A gente encontrou 8 matrículas dentro da unidade, possibilidade dentro da unidade 16, e não estão na ordem da unidade 81. Então é um processo de eliminação. Então você tem que pegar todas as matrículas, uma por uma, sentar, e daí você se depara com documentos assim. Tem esse aqui já referenciado, bonitinho, o CAD, o TM, e tem peças magníficas de museu que você encontra nos arquivos das prefeituras que são assim. E daí você tem que dar jeito, você tem que já referenciar isso aqui. É um belo trabalho. E aqui o que saiu, né? Isso aqui é um filtro de 300 documentos, ficou essa tabelinha aqui. Então essa tabelinha mostra que 16 dos 362 estão com propriedades dentro da área da unidade. Então aqui a gente tem o proprietário, a matrícula, o tamanho da área dele e da onde que veio. Tranquilo. Daí começam a aparecer coisas, né? Daí os rastros surgem. Então a gente tem aqui 16 documentos. Desses 16, esses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 são da mesma pessoa. E tem os outros. Essa mesma pessoa, que é essa pessoa, no caso, que é dono do cartório, no caso, ele é dono de... o que a gente encontrou, né? Que essa área, se a gente somar isso aqui, a gente vai ter 1.000 hectares, 1.085 hectares. Mas isso não quer dizer que está dentro da área da unidade, isso é a área que está ali. Então, desses 1.080 tem uma parte que está dentro da unidade. E de tudo que a gente encontrou, tem 2 proprietários que têm 92% desses 1.000 hectares. Eles têm 1.000 hectares, que é essa matrícula aqui, que são 420 hectares, e essa matrícula aqui, com 580 hectares. Então, esse senhor, ele tem 1.000 hectares, e ele era o dono do cartório. Mas só que não é só dele. Tem uma outra pessoa, que tem 50% dessa matrícula aqui, que era... Quem descobre? Não, o prefeito. Daí a gente... Vamos ver essas matrículas, né? O que tem nelas? Então a gente foi olhar. Só conseguir ler aqui. Daí, aqui começa a descrição. Essas descrições de matrículas antigas, elas são maravilhosas. Assim, elas são cheias de detalhes. Então ele começa assim, ó. Que começa no alto do declínio do Morro da Cadeira, depois passa pela terra de Ouro Esprim, Viúva, Basileia, da Oliveira, desse tipo, assim. É assim, né? Então, você tem que transformar isso em coordenada geográfica, bem difícil. Essa é uma matrícula, uma das. Aqui tem umas mudanças, tal. Aqui está o registro dele do INCRA, né? Com uma outra pessoa jurídica. Essas pessoas jurídicas mudam, tem várias manobras. Essa é uma outra matrícula de uma área de 580 hectares, e aqui tem, essa é a pérola mesmo, ela fala o seguinte, na descrição da fazenda: fazenda real com 500 hectares, com o oeste da BR-101, frente de 1.300 metros em terras devolutas, fundo de 1.800 em terras devolutas, fundo de mais 1.000 em terras devolutas. É só assim. Então é um quadrado enorme no meio de um monte de terras devolutas. Daí você vai ver que isso aqui é de 2004. Né? Daí você pensa assim, como é que está isso aqui, né? Daí o IBDF fez um gravame na matrícula dele, dizendo que o uso é restrito. Depois o Ministério Público Federal deu uma indisponibilidade, porque esse senhor ele é condenado em vários processos por falsificação de documentos, falsidade ideológica, e essa matrícula está com esses problemas. Então, depois a gente pegou o registro do INCRA. Então, assim, o registro do INCRA não é o mesmo que o que a gente tinha. E o registro do INCRA nos deu 188 imóveis rurais com 3.000 hectares no total. Quando a gente fez uma análise mais específica dessa tabela, a gente chegou aqui que são 179 proprietários dividem essa área de 1.000 e pouco hectares. E a maioria das propriedades tem cerca de 1,35 hectares, a não ser aquelas mega propriedades, né? Então esses dados não batem muito com aqueles outros dados, que não batem com os dados do SPU, que não batem com os dados do ofício, e daí você tem que montar um mapa. Daí aqui a gente considerou que essa característica de pequena propriedade era positiva, e eu quero aqui dar os créditos, né, para quem puxou todo esse trabalho, né, me coordenou, mas foi o Laboratório Cidade e Sociedade da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse é o mapa que a gente gerou. O professor Edson Manuel Pereira é o coordenador, uma equipe extremamente competente. A primeira projeção, nosso primeiro cronograma inicial é de 4 meses, a gente fez o fundiário em 1 ano e meio. E aqui, né, a gente precisa, próximos passos, a gente precisava de um edital para chamar outros proprietários, conseguir mais documentos. Esse aqui é um processo contínuo. Mais matrículas, mais triagem, mais revisão e por aí vai. A gente precisava de demarcação física, definição das áreas para serem desapropriadas e, claro, tem que vir dinheiro de algum lugar. Então,
basicamente isso foi o resultado do fundiário. Aqui, só para constar, isso aqui foi um ofício do Ministério do Meio Ambiente que, do Departamento de Áreas Protegidas, a gente submeteu todo esse trabalho, eles deram um respaldo, isso aqui serviu para fazer o projeto de lei. Aqui, o bendito dia do ato da assinatura do decreto, depois de 4 anos de trabalho, aqui o Ministério Público olhando para ver se ele assinar mesmo, o prefeito assinou. E aqui o projeto de lei, né? Eu não quero entrar em detalhes agora, depois eu vou disponibilizar essa apresentação aí para quem quiser, a gente pode discutir. E daí, ele está lá, né? E só que aconteceram algumas coisas, daí a prefeitura mudou e aconteceu isso. O primeiro ato do novo prefeito foi decretar o fim da unidade. Legal. Daí a gente, tá aqui o decreto, esse é o prefeito atual. Esse dia aqui, essa foto é da audiência pública para a criação da unidade de conservação. Ele aqui está assinando a ata, dizendo que ele é a favor da criação da unidade de conservação. No mandato dele, ele assinou esse outro documento aqui, revogando a criação da unidade de conservação. Coisas da política, né? A gente botou essa coisa do jornal aqui porque a gente acha que eles são bem sintéticos, assim, né? Daí logo depois, eles fizeram uma coisa de uma maneira bem equivocada, usaram um instrumento legal que não era. Então o Ministério Público foi lá e anulou a anulação da unidade, e depois a gente se manifestou, né, oficialmente, dizendo o que a gente achava do que tinha acontecido. E agora os próximos passos: plano de manejo, a implantação de fato da unidade, e tem que arrumar dinheiro de algum lugar. A gente acha que essa é uma boa fonte. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Agradecemos então ao palestrante Rodrigo Merege. Informamos que em seguida, no encerramento do evento, será servido um coffee, que é uma oportunidade excelente para o networking e para esclarecimento de qualquer dúvida que tenha ficado das palestras junto aos palestrantes. Além disso, todo o material que foi exibido nesse evento estará disponível para os que tiverem interesse em fazer uma cópia. É só localizar então as pessoas da organização ao final do evento. Gostaríamos de convidar agora o senhor Luiz Fernando Merico, atual coordenador brasileiro da União Internacional para a Conservação da Natureza, para proferir algumas palavras sobre a parceria entre a UNC e a Universidade Federal de Santa Catarina, assim como o lançamento do seu livro Transição para a Sustentabilidade. Muito boa noite a todos vocês. Que plateia corajosa, que está aqui desde as 2 horas da tarde, assistindo em sequência uma série de boas apresentações. Muito interessante, eu gostei muito de estar aqui. Amanhã a gente tem também um aprofundamento dessa questão, para que a gente possa ir peneirando isso que foi colocado aqui hoje, e que seja encaminhado, né? A ideia é a gente botar isso num documento, que seja um documento da nossa Comissão de Áreas Protegidas em nível nacional, que possa ir ao documento que está sendo preparado para a América do Sul e chegue em Sydney, na Austrália, no nosso Congresso Mundial de Parques, né? Nesse processo de preparação do Congresso Mundial de Parques. Bom, em primeiro lugar, assim, um agradecimento enorme, especificamente essas 3 pessoas tão queridas, né? Do Neambi Saracura, o Richard, o Bicudo, o João Daniel, por essa preparação, por colocar esse tema em discussão, extremamente importante, não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil e no mundo. A gente tem que promover essa transição para a sustentabilidade, nós vamos falar sobre isso logo depois. Isso é parte desse processo, é uma parte importantíssima desse processo. Então, parabéns mesmo por colocar esse tema em discussão, principalmente porque a gente viu a necessidade. Nós tivemos uma parte do evento que foram boas práticas, e isso merece até que a gente faça
replique mais, converse mais sobre essas boas práticas que foram colocadas. São extremamente interessantes. Nós tivemos uma parte também que falou sobre um outro lado um pouco triste, meio deprimente até, né? Que é a situação de vocês em Santa Catarina. Isso também a gente tem que discutir em mais profundidade, tem que discutir com mais seriedade e ampliar esse debate. Isso é extremamente importante. Eu fiquei um pouco assustado, eu sou de Santa Catarina, né? Mas fiquei um pouco assustado com o retrato que a gente tem hoje de áreas protegidas aqui no estado. A gente precisa reverter isso. Isso é muito importante. Bom, eu vou, além de fazer esse agradecimento aos organizadores, né, também a quem veio de longe, né, a Lei, né, veio lá de Curitiba, o Boticário, aqui tem vários membros da UICN, né, tem a WWF, tem a Universidade Federal de Santa Catarina, tem o próprio Boticário, o ICMBio também é membro da UICN, então agradecer os membros da UICN também que estão aqui, que vieram de longe, né, Alden veio também de Brasília, mesma coisa, né. Queria agradecer ao meu pai e minha mãe, que vieram de Brusque, aqui também para se encontrar comigo. Meu irmão e minha cunhada também vieram, trazendo meu pai e minha mãe. E a minha madrinha, que está aqui também, com o Guido e o Guido, estão juntos aqui. Tia Lourdes, que foi professora aqui da Universidade Federal de Santa Catarina durante tanto tempo, né? Então, obrigado pela presença de vocês. Eu vou fazer uma fala dividida em dois momentos. Porque um dos objetivos era que eu falasse um pouco sobre o que é a UICN, o que a gente faz, porque apesar de ser uma organização extremamente grande e que dificilmente a gente vai encontrar uma organização ambiental com uma folha de contribuições tão grande para a questão ambiental em nível mundial, né, ela tem um perfil que um perfil de facilitação e de fazer com que facilitar o trabalho dos outros, né? Então não é uma organização muito famosa, apesar de ser a mais antiga e a maior rede de meio ambiente que nós temos hoje. Nossa diretora-geral, Júlia Marton-Lefebvre, na verdade até está sem, ela costuma dizer que se a UICN não existisse, nós talvez tivéssemos que inventar uma coisa parecida, né? E de fato é uma organização interessante porque ela tem a possibilidade, pela sua Constituição, de ocupar vários espaços. Então, primeiro vou falar um pouquinho rapidamente sobre o que é a UICN, até para mobilizar vocês em torno da possibilidade de ajudar a construir, porque é uma união, é uma rede, é um organismo internacional, mas que se comporta como uma rede. E aí, quanto mais gente a gente tiver envolvida nessa rede, melhor para a rede e para quem está envolvido, é um jogo de mão dupla, né? E depois vou falar um pouquinho sobre esse momento que a gente vive. Esse momento que a gente vive do ponto de vista histórico, do momento histórico que nós nos encontramos hoje e de uma necessária e urgente transição para a sustentabilidade, né? Nós estamos muito apáticos nesse processo, né? Há uma necessidade urgente de construir essa transição e o nosso envolvimento nesse processo de construção é fundamental. Então eu sei que todo mundo aqui trabalha com o meio ambiente, mas nunca é demais a gente falar um pouco sobre isso no sentido de mobilizar e até para que a gente vá ganhando caldo de cultura, a gente vá ganhando mais musculatura, né? Para ir mobilizando outras pessoas também. Nós estamos num momento de enfrentamento, de embate, né? Com relação aos limites que a biosfera nos apresenta, e inserir a humanidade dentro dos limites da biosfera é uma tarefa civilizatória que caiu para nós, que está colocado para nós, para a nossa geração, né? Então isso me motivou a escrever esse pequeno livro, chama-se A Transição para a Sustentabilidade. Ele é um conjunto de reflexões com o intuito de ser uma reflexão mobilizadora, né? Não é um artigo científico, é um artigo, um texto que visa, em primeiro lugar, trazer um pouco assim, essa consciência do momento que a gente vive e de uma agenda de trabalho para a construção dessa transição. Então, esse é um pequeno livrinho, está sendo publicado agora. Esse é o primeiro momento de lançamento dele, tem uns 5 ou 6 momentos já de lançamento em várias capitais do Brasil. Esse é o primeiro momento, isso é bem interessante. Obrigado pela aula. Quem por acaso quiser, está à venda aqui numa mesinha aqui na frente, depois da palestra, quem quiser adquirir, sim, achar que também assino. A editora foi bem camarada, fez um preço negociado
negociei isso bastante com ela, porque além do texto ser fácil de ler, tem que ser fácil de adquirir. Então é bem baratinho, as meninas estão vendendo aqui na mesa ali em frente. Então, primeiro momento da minha fala, a UICN, a União Internacional para a Conservação da Natureza. Desde o século XIX, havia uma série de discussões no mundo com relação à necessidade de poder acessar problemas, de discutir problemas como, por exemplo, os peixes, né, que migram, ou de grandes biomas que estão em mais de um país, ou da poluição que se move e não reconhece fronteiras, né, de rios que atravessam vários países, enfim, de questões internacionais e que não tinha como tratar isso. Então, uma discussão muito grande, de muitas décadas, que durante o processo no pós-guerra, durante o processo de Constituição das Nações Unidas, toda essa comunidade que vinha discutindo isso há muito tempo se organizou para poder viabilizar um organismo ambiental no sistema das Nações Unidas. Naquele momento não tiveram força suficiente para isso. Foi criada uma de ciência e educação, a Unesco, foi criada uma de agricultura, a FAO, foi criado vários organismos, mas de meio ambiente não saiu. Ele veio a sair só em 1972, lá na Conferência de Estocolmo, que veio nascer o PNUMA, um programa, ainda hoje é um programa, né? Ainda hoje não é uma organização, é um programa. Programa significa que ele vive de doações, de recursos voluntários. É o caso do PNUMA e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Mas então, naquele momento, foi frustrada a criação de um organismo internacional dentro do sistema das Nações Unidas, mas quem propunha aquilo não se conformou e acabou criando um organismo internacional independente, que foi essa história aí da UICN. Então é formada logo no pós-guerra, em 1948, como uma primeira organização ambiental global. Então ela foi a primeira organização que surge com essa característica e que acaba continuando, né, com seus altos e baixos da sua vida, existindo até hoje, num formato que é um formato de rede, de fato. É uma organização que depende de membros, são mais de 1.200 membros institucionais. Desses mais de 1.200 membros institucionais, 113 ou 114, recentemente teve uma reunião do Conselho, são países. Então é quase como se fosse um organismo intergovernamental, porque os países são membros. Só que tem muita academia também, muito setor acadêmico e muita sociedade civil, que acaba contabilizando só a iniciativa privada, não pode participar, na verdade participa como forma de parceiros, mas é uma rede, é um organismo internacional de organismos sem fins lucrativos. E, além desses membros, nós temos uma quantidade muito grande de... Desculpe, eu ia apertar aqui uma quantidade muito grande de voluntários que participam das comissões. Tem um grupo muito grande e um desses grupos é a sigla em inglês WCPA, World Commission on Protected Areas, ou a Comissão Mundial de Áreas Protegidas, que inclusive um dos objetivos nosso desse encontro, de amanhã também, é mobilizar essa comunidade em torno dessa ideia de fortalecimento essa comunidade de conservação, que é a nossa Comissão Mundial de Áreas Protegidas. A missão básica, então, é isso aqui, é encorajar e assistir sociedades em todo o mundo para fazer que a gente consiga avançar em direção a um desenvolvimento mais equilibrado. Então essa é um pouco a nossa estrutura, né? Nós temos esses 1.200 membros, temos um conselho global, e isso aqui tudo é discutido e esse conselho também é eleito e é definido um programa a cada 4 anos no Congresso Mundial da Natureza, que é o Congresso da UICN, um congresso gigantesco. Temos as comissões com 12 mil pessoas envolvidas aqui e um secretariado com aproximadamente 1.000 pessoas. Eu sou uma dessas pessoas. Desses aproximadamente 1.000 que estão dentro desse secretariado, cuja sede é na Suíça, em Gland, em torno de 100 estão lá na Suíça, o resto está espalhado pelo mundo. E aqui no Brasil temos um escritório com em torno de uns 4 anos de existência e vários projetos e várias ações preparadas. Essas são as nossas comissões, a Comissão de Manejo Ambiental, a gente está trabalhando com eles aqui muito na lista vermelha de ecossistemas, estamos fazendo uma lista vermelha de ecossistemas agora, propondo para o Brasil, fizemos 4 experiências pilotos
em 2 estados, Minas Gerais e Bahia, mais do Pantanal e a Bacia do Tapajós. Estamos trabalhando com eles nesse sentido de avançar essa lista vermelha de ecossistemas. Educação ambiental, comunicação, questões econômicas e sociais, legislação ambiental. Praticamente toda a legislação ambiental que a gente tem no mundo, de uma maneira ou outra, foi influenciada e veio através da nossa Comissão de Direito Ambiental. Áreas protegidas, que nesse momento essa comissão está muito mobilizada em função do Congresso Mundial de Parques, esse que acontece a cada 10 anos e que define a agenda de áreas protegidas para as próximas décadas, para a próxima década, e a de espécies, sobrevivência de espécies, que avalia a lista vermelha de espécies ameaçadas. Então tem uma presença em basicamente todo o mundo, com escritórios inclusive então aqui no Brasil, nosso regional é em Quito, no Equador, né? E a gente divide o nosso programa aí entre 3 grandes eixos, né? Valorar a natureza, governança e aplicando soluções que estejam baseadas na natureza. São 3 eixos de trabalho que a gente procura replicar em cada lugar que a gente está. Então a gente faz um pouco dessa, o que faz a ICN, qual é o produto da ICN para a sociedade. Conhecimento confiável em base científica, isso é uma coisa que a ICN tem feito continuamente. Então, áreas protegidas, por exemplo, vocês vão ver que o SNUC brasileiro foi definido a partir das categorias de áreas protegidas da ICN e assim, por consecutivamente, uma contínua produção de conhecimento com base científica. Parcerias para a governança, pontes de governança e desenvolvimento de padrões e práticas e a formação de capacidades. Ou seja, todo um trabalho para que a sociedade se fortaleça para promover a sustentabilidade. Isso aqui é um pouquinho histórico nosso do escritório do Brasil, não vou entrar em muitos detalhes, mas desde 2010 a gente está trabalhando mais com o escritório montado, CNPJ e tudo mais aqui no Brasil. Esses são um pouquinho assim, das atividades que a gente tem trabalhado em várias áreas, desde governança, como por exemplo, essa semana eu estive envolvido com essa perspectiva aqui, o painel brasileiro de biodiversidade, que é uma proposta, uma plataforma colaborativa para promover o alcance das metas de Aichi. O que são as metas de Aichi? As 20 metas para 2020, que estão na nossa Convenção das Nações Unidas para a Biodiversidade. Então a gente montou uma plataforma aqui, depois de nacionalizar as metas, fizemos uma ampla discussão com 280 organizações, né, que resultou numa nacionalização das metas aprovadas pela CONAPIB, e agora temos uma plataforma para promover o alcance dessas metas aqui no Brasil. Quem estiver interessado em alguma dessas áreas que a gente vem trabalhando, a gente estaria bem contente de depois poder conversar sobre essas questões. Então, essa é uma apresentação mais rápida para que a gente tivesse pelo menos uma ideia. Quem é a ICN, o que ela faz e como que a gente pode contribuir para esse tipo de ação que a gente está desenvolvendo aqui, né? Então tem uma possibilidade mais direta de relação com quem quiser se envolver através diretamente das comissões, né? Ou, se não, através de parcerias, como é o caso aqui com a Universidade Federal de Santa Catarina, que a gente vem desenvolvendo uma série de atividades juntos, né? Como parte de um programa, de fato, de ação conjunta, já que a Universidade Federal de Santa Catarina é membro do ICN, né? E a gente vem desenvolvendo uma série de atividades juntas aí na área de manejo de ecossistemas, manejo de paisagens, áreas protegidas, enfim, tudo aquilo que a gente consegue também fazer, que é o tamanho das nossas pernas, né? Então, eu queria inicialmente apresentar o ICN, porque era um dos objetivos do evento de hoje, assim, para que vocês também possam conhecer melhor um pouco essa entidade que no Brasil não tem sido tão conhecida quanto é conhecida no exterior. Então, João, pedi para passar para outra apresentação. Bom, a ICN é uma das maneiras, cada um com certeza pode encontrar as suas, né? É uma das maneiras de fazer esse processo de construção da sustentabilidade. Bom, para encerrar o nosso evento e a gente poder sair depois ali para tomar um cafezinho ali fora, eu queria colocar essa necessidade, essa importância, enquanto vocês acham ali a apresentação, essa importância de que, do momento que a gente vive, né? Hoje,
interessante que a gente possa, em primeiro lugar, tomar uma consciência muito clara do momento histórico que a gente vive. A primeira questão para que a gente em seguida se mobilize, né? Eu me sinto um pouco que nem aquela música do Caetano Veloso, do Índio, o índio que vem de uma estrela colorida brilhante, e aí o que ele vem revelar aos povos, não é, choca a todos, mas não por ser exótico, e sim por ter estado todo o tempo oculto, quando na verdade terá sido óbvio, diz o Caetano Veloso na sua poesia. E eu me sinto um pouco mais ou menos assim. O que eu vou falar são coisas absolutamente óbvias, mas que parecem tão ocultas, né? Porque a gente não se mobiliza, a gente não fala sobre isso, a gente não promove isso, as políticas públicas estão cada vez mais longe disso, né? O processo de produção e consumo apresenta padrões que têm piorado continuamente. Nós estamos, de maneira geral, nos afastando progressivamente, nos afastando de uma maneira impressionante do que seria a sustentabilidade. E a construção de mecanismos para que a gente possa promover, né, essa transição, ela é possível. Né? Por um lado, o cenário não é nada animador. O cenário é muito ruim, do ponto de vista da nossa relação com a biosfera. Mas, por outro lado, a gente tem instituições bem estabelecidas, muito dinheiro, um recurso financeiro para dar com o pé. Sobra dinheiro na sociedade. Lamentavelmente, esses recursos estão mal alocados, mas tem muito dinheiro, tem muita gente capacitada e tem instituições viáveis, né, que a gente pode utilizar para esse processo de transição. Agora, eles não estão articulados entre si. A gente não está conseguindo dar um sentido de direção para esse processo, né? Daí a necessidade de construção de um processo, na verdade, político de transição para a sustentabilidade. Utilizando aquilo que a gente tem, mas percebendo claramente o momento que a gente vive. Então essa é uma das primeiras questões, assim, a gente ter a capacidade de perceber a urgência nessa transição, a urgência dessa transição. O fato de que pela primeira vez na história nós já temos no planeta 45 milhões de séculos. Mais ou menos essa é a nossa contabilidade de séculos no planeta. De todos eles, esse talvez seja o mais importante, porque o destino da vida daqui para frente está basicamente em nossas mãos. Então, não exatamente esse século, mas as próximas décadas, a próxima década, os próximos anos, são extremamente importantes nesse processo, né? Coube à nossa geração essa tarefa civilizatória de promover essa transição com um sentido de urgência. Com o sentido de urgência que o momento histórico que a gente vive requer aí, né? Isso é uma tarefa muito grande e que exige, de fato, quase que como um novo contrato social, um amplo, gigantesco contrato social, né? Quem primeiro formulou essa ideia do contrato social foi alguém da área de ciências humanas chamado Karl Polanyi, no livro A Grande Transição. Ele conta a história da transição do feudalismo para o capitalismo e como foi necessário para a implantação do sistema capitalista em escala global, como foi necessário que os atores se articulassem entre si, houvesse um grande contrato, uma grande parceria, digamos assim, de ambos os setores da sociedade, para que pudesse fazer avançar o sistema capitalista, né? Dessa ideia, eu empresto dele, né, essa ideia geral de contrato social, não no sentido de repetir isso, evidentemente, porque o atual modelo de desenvolvimento está na raiz da nossa degradação ambiental, mas no sentido de que nós vamos precisar de uma ampla articulação social para que a gente possa promover essa tarefa, que é uma tarefa muito grande. Então temos que construir esse novo contrato social que implica em novos modos de produção, novos modos de consumo, novos modos de organizar a agricultura, a indústria, de produzir os financiamentos, né, de organizar o sistema financeiro. Então isso é uma tarefa bastante grande. E aí duas palavras, elas se tornam importantes nessa ideia, não é? Duas palavras são relativamente interessantes. Uma delas é a percepção do antropoceno, a consideração de que nós vivemos num período geológico, hoje, que os seres humanos são os principais atores
de modificação do planeta. Isso nunca aconteceu antes. Então, os períodos geológicos eles eram ditados pelos movimentos da evolução do planeta. Um camarada em 2002, chamado Crutzen, ele fez essa proposta dizendo que ele acha que hoje nós vivemos no Antropoceno, que é o momento no qual os seres humanos são os principais promotores, né, da evolução do planeta, de maneira que isso cria toda uma necessidade de rever o que a gente tem feito até agora, de rever o nosso comportamento, né, de poder adequar o conjunto das nossas políticas ao momento histórico que a gente vive, que a gente continua conduzindo a sociedade, conduzindo a economia, com um conjunto de políticas que é para um momento histórico bem diferente desse que a gente vive agora. E isso tem nos levado também a uma perda de resiliência. Então são duas palavras interessantes. A gente se reconhecer, estando dentro do Antropoceno, e a resiliência, ou seja, a capacidade de sistemas receberem impacto e poderem resistir aos impactos e eventualmente até reverter, até voltar ao estado inicial, né? Então, quando a gente promove uma degradação em larga escala, como a gente está fazendo, a gente vai diminuindo a resiliência, a nossa capacidade de resistir aos choques. O que significa que a nossa vulnerabilidade vai aumentando também. Então, na medida que a gente vai entrando no Antropoceno, nós vamos diminuindo também a nossa resiliência e vamos diminuindo a nossa capacidade de poder resistir aos processos de degradação, né? E isso acaba provocando muito sofrimento. E isso é uma das coisas mais importantes para a gente compreender, né? Que nós vivemos num momento hoje que é muito mais próximo a essa segunda figura do que a essa figura aqui. Isso não guarda relação de escala, é só uma ilustração. Então, antes nós vivíamos uma situação muito parecida com essa, na qual todo o sistema econômico nosso não tinha ainda atingido os limites da biosfera. E hoje a gente vive numa situação muito próxima daquela lá, onde o conjunto das atividades humanas tem ultrapassado, encontrado e ultrapassado limites da biosfera. E isso nos conduz a ter que repensar o nosso comportamento, porque como se a gente estivesse dando um remédio para uma doença errada, né? Ou seja, a doença mudou, o nosso tratamento para essa questão vai ter que mudar. O mundo mudou e nós vamos ter que construir políticas, comportamentos, estruturas de governança associadas a esse momento histórico aqui. Se a gente não compreender isso ou não aceitar, aí nós estamos relativamente enrascados, porque de fato a gente tem isso hoje bastante mensurável, né? A gente tem ultrapassado vários dos limites que a biosfera nos apresenta e a continuidade das ações dentro do atual padrão de desenvolvimento nos conduz a um abismo progressivo. Então esse é um primeiro passo a ser dado, né? O reconhecimento de que a biosfera é finita. Não podemos pensar uma economia que cresça indefinidamente numa biosfera que é basicamente finita. A economia é um subsistema desse ecossistema e depende dele. Isso é uma coisa óbvia, bastante óbvia, mas nós esquecemos disso. Nós temos um processo econômico que busca um crescimento indefinido dentro de uma biosfera basicamente finita. Isso não dá muito certo. Quais são os limites do planeta Terra e de seus ecossistemas? Definindo isso, nós temos que viver dentro desses limites. É o desafio civilizatório que está colocado para nós. Não há muito outro caminho. Infelizmente, nessa questão não tem muito o que fazer, né? Já passaram por aqui muitas outras espécies pelo planeta que se comportaram em desacordo com a evolução termodinâmica do planeta e que desapareceram, né? Se nós continuarmos a nos comportar dessa maneira, no caso, não, o planeta vai desaparecer, o planeta é muito forte, né? Mas o sistema social e econômico, como nós o conhecemos agora, isso sim, que depende dessa teia de vida que é muito frágil, né? Esse sim acaba estando em risco.
Então não há muita alternativa com relação a isso, a não ser inserir a humanidade nos limites que a biosfera nos apresenta. Então nós temos ultrapassado vários desses limites. Esse é um estudo lá do pessoal de Estocolmo, Centro de Resiliência de Estocolmo, onde eles mostram, esse aqui é o último deles, de 2009, mas agora está saindo um novo. Estou até bem curioso para ver como é que vai ser esse novo estudo deles. Sai até o final do ano. Mas aqui demonstrando que para vários elementos, né, clima, biodiversidade, etc., nós temos não só encontrado, como ultrapassado os limites dos ecossistemas, né? Esses estudos, o WWF inclusive tem feito vários desses tipos de estudos da biocapacidade, demonstrando que nós já temos ultrapassado a capacidade do planeta, né? Esse ano a data foi em que os recursos teriam acabado, os recursos desse ano, a cada ano eles acabam mais cedo. Esse ano acho que foi 18 de agosto, alguma coisa assim, né? Meados de agosto, por aí. Está sempre vindo mais para cedo, né? Então isso é absolutamente preocupante, no sentido de que, então como é que a gente vive? Comendo o estoque, evidentemente, né? Estamos respeitando, por exemplo, a capacidade de regeneração dos recursos, né? E comendo o estoque do planeta. Todos os indicadores nesse sentido, nós vamos encontrar assim, essa tendência, né? No caso aqui, a concentração de dióxido de carbono, de CO2, basicamente isso é pela emissão de combustíveis fósseis, né? Que toca mais de 80% da economia mundial. E é interessante que todas as projeções que a gente tem são de aumento cada vez maior, por conta que a extração, né, de uso de recursos fósseis tem aumentado cada vez mais. Então nós temos aí um aumento da concentração de carbono associado ao aumento da temperatura. E isso vem provocando mudanças em escala global com consequências extremamente deletérias, entre elas o aumento do nível dos oceanos, os extremos climáticos, que no momento é o pior, né? A principal característica disso é a intensificação de extremos climáticos, secas, enchentes, furacões, né? Então todos esses dados que forem olhados nesse sentido, a gente vai ver uma piora, né? Uma intensificação dos processos de extremos climáticos, e é claro que isso com muitas consequências econômicas, né? Esse aqui é um estudo que saiu agora há pouco tempo, umas 3 semanas atrás, demonstrando, não sei se lá de trás dá para ver, mas demonstrando onde parte desse aumento de calor, aumento da temperatura da atmosfera tem sido concentrado, ou seja, tem entrado por os oceanos. Os oceanos têm absorvido grande parte desse aumento de temperatura, mas parece que esse ano, inclusive, esse mecanismo está entrando em esgotamento. Ou seja, as mudanças vão ser aceleradas, né? Aqui é mais um gráfico só mostrando o aumento do dióxido de carbono, mas é interessante que até o ano 2000 a gente tinha um aumento de 1% e a gente passou a ter um aumento de 2.000% por ano. E todas as tendências que a gente tem agora são de aumento, realmente, das emissões de carbono. Então é uma coisa bastante louca, digamos até insana do ponto de vista humano, de não trabalhar com essa realidade, né? Isso aqui é a medição do aumento do nível dos oceanos. Imagine a cidades como Florianópolis, Itajaí, Rio de Janeiro, Recife, Salvador. O que significa isso, né? Mas não só para as cidades costeiras, mas o que significa isso para o planeta, e o que significa também em termos de aquecimento dos oceanos, acidificação, e o que significa em termos de mudança de padrão de circulação, né? São padrões de circulação que já estão se alterando de maneira muito intensa e devem se acelerar daqui para diante, né? Os eventos extremos do tipo enchentes, deslizamento de terra, tempestades secas, temperaturas extremas, incêndios, etc., estão aumentando cada vez mais, e isso medido, né? E com custos econômicos também bastante acelerados. Inclusive, a gente pode, separando os terremotos, que não tem nada a ver com isso, a gente tem uma elevação drástica dos desastres induzidos por indução humana. E isso nos leva a situações que a gente tem vivido cotidianamente, e não precisa ler artigo científico para ver esses tipos de coisas, né? Por exemplo, basta que a gente
Basta que a gente assista o noticiário do Jornal Nacional, da Rede Globo, liga a TV toda noite, a Rede Globo, para ver como esses sinais podem ser perscrutados o tempo todo, e de maneira muito fácil, né? Então, amplamente disponíveis na internet e amplamente disponíveis em qualquer noticiário de TV, e a gente não tem reconhecido esse processo. E ainda, claro, que tem uma parte da população que não acredita ou acha que, uma parte inclusive da ciência, mas muito pequena, né, que acha que a gente não tem evidências suficientes. Evidentemente há muito interesse por trás desse tipo de posição. Mas os dados, por exemplo, do painel intergovernamental de mudanças climáticas são extremamente claros, amplamente disponíveis, ou qualquer outra avaliação científica que a gente tem, bastante simples de serem entendidas e utilizáveis para as políticas públicas. Esse dado da minha organização, na linha contrária de aumento de emissões, ou aumento do nível do mar, a gente tem esse tipo de padrão quando se percebe o que está acontecendo com os pássaros, mamíferos, anfíbios. Então, um declínio, né, da vida, declínio da variabilidade da vida, da biodiversidade, e que também pode ser medido. Nesse caso aí, esse indicador foi utilizado pela Convenção de Biodiversidade para medir o alcance das metas para 2010, né? Mas todos os indicadores que a gente pega nesse sentido vão demonstrar uma fragilidade crescente dos nossos ecossistemas e, consequentemente, também uma diminuição dos serviços ambientais que são fornecidos e que são vitais, né, para o funcionamento da sociedade. Quem é um maluco que acha que nós vamos ter uma produção enorme de PIB lá no estado de São Paulo sem água? Não, é inviável. Quem imagina que a nossa sociedade possa existir sem o fornecimento, sem a parceria do ciclo hidrológico? Se nós perdemos o nosso grande amigo, o equilíbrio climático, que espécie de sociedade nós vamos ter? Haverá uma ruptura, como está já havendo, né, do processo econômico em larga escala. Então, esse tipo de raciocínio, esse tipo de ligação é que a gente não está fazendo, não está se mobilizando e está se afastando cada vez mais da sustentabilidade. E estamos nos aproximando de uma grande ruptura, né, a qual pode ser acelerada com vários elementos que nós não contabilizamos, né? Como, por exemplo, ultimamente, a mudança da cor do planeta. Na medida que os gelos estão se retrocedendo, toda essa capa branca, né, branca inclusive que reflete o calor, acaba expondo um substrato solar, que é preto, que absorve muito mais energia. Então isso acaba acelerando muito mais processos de mudanças como a gente tem vivido, né? Então isso é que não dá para fazer mais. Nesse momento histórico que a gente vive, não dá para mais errar na estratégia. A gente tem que coletivamente ir construindo novos processos de governança que permitam a gente ter um conjunto de políticas associadas ao nosso momento histórico. É esse debate que nós deveríamos fazer e que a gente não está fazendo. Nós conseguimos alguns avanços. O reconhecimento dessa crise na Conferência de Estocolmo foi a grande contribuição que foi dada naquele momento. Inclusive, em 92, nós conseguimos construir alguns instrumentos que nos permitiram vários avanços, entre eles a possibilidade de assinar um acordo climático, fajuto, hoje bem capenga, né? Talvez ano que vem consiga melhorar na Convenção de Paris, que está prevista para a Convenção Climática, de ter um acordo no ano que vem, a Convenção de Biodiversidade, enfim, algumas coisas saíram daqui. Mas a Rio+20, que deveria, a partir dessa linha histórica, né, o reconhecimento da crise, a construção de instrumentos, e aí o próximo passo seria o processo de governança. Isso a Rio+20 não fez. Então, esse foi um erro, uma perda de oportunidade histórica para que a gente pudesse avançar no sentido de ter mecanismos, né, amplos que nos levassem a uma maior governança na área ambiental. Então esse é o tipo de discussão que é feita nesse pequeno livro, né, de como poder melhorar esse nosso sistema, esse sistema socioecológico, né? A gente vai ter que trabalhar uma gestão melhor do capital natural. Hoje isso foi discutido aqui. Uma das partes disso é nós termos um sistema de áreas protegidas efetivo,
capazes de fornecer água, capazes de fornecer proteção ao solo, capazes de fornecer proteção à biodiversidade. Isso é uma parte dessa melhoria da gestão do capital natural. Nós temos que rever completamente os padrões de produção e consumo, né? Eles têm piorado. Nós temos uma cultura do descartável que está cada vez mais disseminada, né? Nós temos que mudar a produção, no sentido que não adianta mais só produzir a produção, a famosa produção mais limpa. Nós temos que sair dessa gestão de processos para uma gestão de produtos. Nós temos que começar a pensar o que produzir. O que deve ser produzido para a sociedade daqui para frente. O que é interessante produzir, o que não é interessante produzir. É interessante continuar produzindo cada vez mais carros, ou pensar num novo modelo de mobilidade urbana, por exemplo. Então temos que rever os padrões de produção e consumo. Infelizmente, não podemos abrir mão desse processo de adaptação. Por quê? Porque as mudanças estão vindo. E nós vamos ter que nos adaptar à adaptação às mudanças que estão, ao aumento do nível do mar, às mudanças climáticas. E isso demanda um grande esforço da sociedade que não está sendo feito. Sequer política para isso nós temos desenhadas hoje. E pensar também em novos modelos mentais. Como que nós filtramos os fatos e construímos os nossos modelos internos que definem as nossas decisões e os nossos comportamentos. Essa é uma área nova para a ciência da sustentabilidade, mas extremamente importante. Então tem um capítulozinho no livro também discutindo como a gente pode avançar nessa agenda. E finalmente, já terminando, acelerar a transição. A questão da ética é fundamental, nós recuperarmos a ética de olhar para os outros, de olhar para as necessidades dos outros, de olhar para as outras gerações. Né? Dizem que os índios, dizem os antropólogos, que os índios mapuches, aqueles que estavam aqui no Argentina e Chile, eles tomavam as decisões pensando no impacto dessas decisões até a 7ª geração. Né? Então isso é ética, né? Nós incorporarmos nas nossas decisões as futuras gerações. Que espécie de sociedade é essa que desconsidera absolutamente esses que estão por vir e que quer passar para os que estão para chegar na Terra uma herança pior do que recebeu? Então essa ética intergeneracional, mas uma ética também dentro da nossa sociedade, é fundamental que a gente recupere. E inclusive a sacralidade da natureza. Né? Todas as religiões têm uma narrativa cosmológica extremamente interessante, todas elas, né? Desde o hinduísmo, que tem na sua tríade de Brahma, Vishnu e Krishna, tu tens aí toda uma dança cosmológica que dá origem ao mundo e sustenta esse mundo. Né? O budismo tem todo um fundamento de interdependência que é a base do budismo, que vê o sagrado em todas as formas de vida, inclusive nas inanimadas, como é o caso das pedras, das montanhas. Né? O candomblé, cuja descrição do mundo foi por Oxalá, através da ordem de Olumaré, criou o mundo em 2 planos, um físico e um metafísico. Todo mundo tem um duplo espiritual, por isso que o candomblé faz suas práticas, tem que ter mato, tem que ter água, porque senão não tem, se não tiver mato, não tiver água, não tiver natureza, não tem espírito, tudo morre. Né? No caso das tradições cristãs, a Trindade põe em movimento a criação. É uma criação continuada, só que é uma criação continuada com os seres humanos que têm liberdade de decidir. Então, uma criação continuada que evolui. Então, na verdade, não é uma evolução, é uma coevolução. Nós coevoluímos com o planeta, mas isso é aberto. Pode ser para o bem ou para o mal, pode ser para dar ação ou para cooperação com a Trindade, no sentido dessa evolução cósmica. Né? Santo Inácio dizia que nós temos que, Santo Inácio de Loyola dizia que a gente tem que controlar as afeições desordenadas, né? As afeições internas desordenadas. Isso é muito interessante, porque se a gente olhar no mundo, a degradação ambiental seria, nesse caso, uma manifestação física, né? No mundo físico, dessas afeições desordenadas do ser humano. Enfim, a recuperação
sacralidade da natureza é fundamental. Se a natureza não é sacra, não é sagrada, ela pode ser estuprada, pode ser alimentada, pode ser degradada, né? Então, junto com a ética, a remistificação do ambiente natural é fundamental, porque isso vai gerar uma nova postura em cada pessoa. Sem isso, não vai dar. Agora, isso também tem que ser canalizado através de meios práticos, de novas estruturas para essa transição, como é o caso de novas estruturas de governança. Essa é uma coisa a qual o ICN se dedica muito. Construir pontes de governança, construir mecanismos de governança, envolvendo vários setores da sociedade, com questões do manejo de recursos naturais. Hoje falaram aqui muito em conselhos, né? Então, isso é o fortalecimento de conselhos. A Dete falou isso, né? Fantástica a experiência da APA de Garopaba, é de fato a referência. E hoje não é referência só em Santa Catarina, é uma referência nacional, e eu acho até que mais do que isso. Recentemente, uma tese de doutorado foi feita sobre o trabalho da Dete, e é extremamente importante ver que existem mecanismos de governança, outros muito mais criativos do que a gente tem utilizado até agora, que possa conduzir a uma gestão compartilhada, né, dos recursos e dos bens de propriedade coletiva. Né? Isso aí já coloca uma dificuldade, essa bens de propriedade coletiva. Então, uma sociedade individualista, como a nossa, onde o consumo é martelado na cabeça das pessoas cotidianamente, essa sociedade moderna, individualista, tem dificuldades de entender a gestão de bens coletivos. Água, ar, floresta, solo, são bens de propriedade coletiva. Como é que a gente faz a gestão desses bens de propriedade coletiva? Esse que é o grande elemento para debate nosso, nesse processo de construção para a sustentabilidade. Então tem que criar novas formas de governança. Governança, como a gente viu hoje, não é apenas governo, mas é a capacidade da sociedade de se mover coletivamente dentro dos elementos que compõem seu interesse, né? E, evidentemente, a inserção nos limites da biosfera, para que a gente continue vivendo bastante tempo, né? É fundamental nesse sentido. Finalmente, por que a gente não avança? Talvez porque tenhamos fortes sistemas de persuasão da estrutura do sistema produtivo. É verdade, eu acho que é uma possibilidade, é uma teoria, é uma hipótese.